Mas conte, explane. Medo, mas explane. Não, aquele rolo que deu de hospedagem Tá travando. Calma, que travou um e pouquinho. congelou. Calma. Oi, congelou. Oi? Isso, agora voltou. Vamos lá. Eu acho que não Uhum. é pra contar, mas vamos lá, vamos tentar de novo. Se travar de novo, tu não conta. Né? Porque é aquele, assim, em Uberlândia, o que se faz em Uberlândia, fica em Uberlândia. Graças a Deus, então fica em Uberlândia. Ok, E eu vou muito te bom, falar uma gente. coisa, se tem um lugar que eu me diverti nesses anos todos foi Uberlândia. O lugar é maravilhoso, né? Lá é muito bom. Sim. Não, é porque o pessoal de lá também é muito gente boa, né? É um público legal, assim. Sim, Eu gosto muito. São energias assim. É que cada local que a gente vai sempre tem aquela uma vibe diferente, mas sempre uma vibe boa. Graças a Deus, pelo exatamente, menos sim. todos os locais que eu fui assim, nossa, a energia era lá em cima principalmente quando a gente tá com os amigos, né? Aí É, é outra coisa. eu também nunca tive assim, Aí, nenhuma experiência negativa com a galera de lugar nenhum. Sempre fui muito bem recebido, graças a Deus. Sempre muito abraçado, isso que é importante. já que agora tu tocou, né, nesse assunto de Uberlândia, festas, ficou assim, eventos que te marcaram, pode me citar três? Posso. O primeiro é justamente o Aizuki que a gente participou, porque ele foi o primeiro evento que eu toquei fora do Rio de Janeiro. Foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar como DJ fora da minha cidade. Então, para mim, foi muito marcante, porque Uhum. eu antes nunca tinha tocado fora nem da cidade do Rio. Eu estava sempre na cidade do Rio. De repente, eu fui chamado para tocar em outro estado, num evento que já tinha um determinado porte. Então, foi muito importante para mim. Uhum. O segundo foi Ecos, porque da mesma forma que o Léo Fortes começou a me puxar para o mundo do samba e tudo, eu comecei no Samba Maníacos no ambiente de Zouk, claro. Mas quando chegou o ano que eu fui colocado como DJ oficial no samba, foi um momento assim fantástico para mim, porque a partir daí outras portas se abriram. Foi aí que abriu a porta do Elite Samba Congress em Balneário, a oficina do samba do Jimmy, que eu sou oficial também. E tudo começou quando eu virei o DJ de samba, oficial do Samba Maníacos. Então foi marcante demais na minha história. Uhum. E o terceiro foi justamente o Paris Brazilian Zouk Congress, que foi o congresso que eu toquei em Paris. E não só em Paris, foi na Disneylandia de Paris. Então, foi um monte de coisa acontecendo no mesmo evento. Foi a primeira vez que eu viajei para fora do meu país. Foi a primeira vez que eu conheci a França. E foi a primeira vez que eu pisei na Disneylândia. Cara, que legal. Foi tudo num pacote só, então foi maravilhoso. Massa. Agora, Rafa, conta um pouquinho como é que foi essa transição do Zouk para o samba, né? E pelo que eu sei, tu é o único DJ que toca na caxanga, né? É um É, cara de se, você para tocar na caxanga não é qualquer um, né? Assim diz uhum, é o que diz a lenda, né? uhum. Olha, Então, hoje em dia tem outros que tocam e outros muito bons também. Mas quando eu comecei a tocar, realmente eu era o único ou um dos únicos, porque o Bolacha que é muito exigente. Ele tem que ser. É porque o público dele é extremamente exigente. Porque para pensar, é um público que está toda sexta lá, ouvindo o som do Bolacha há 12, 13 anos. Então está muito acostumado com aquela vibe. Então, para alguém de fora chegar e agradar esse público, é um público dificílimo. Dificílimo mesmo. Por isso que eu digo, quando um DJ se aventura a querer tocar na caxanga, ele tem que conhecer a dinâmica da caxanga, que é uma dinâmica totalmente única.
eu consegui tocar numa boa porque eu já frequentava a Caixão há muito tempo, então eu já sabia como é que era a vibe de lá. Agora, se por exemplo vier um DJ tocar lá que nunca tocou lá, ele vai ter dificuldade. Ele vai ter dificuldade. Mas então, a transição foi bem devido ao Samba Maníacos e ao Léo, porque eu sempre toquei de tudo, mas eu era muito focado no Zouk. Nos bailes lá do Alex Carvalho eu sempre toquei de tudo. E Uhum. o Léo começou a falar, ó, tu tem que melhorar no samba, tu tem que pesquisar mais samba, a sequência de samba pode ser melhor. E aí eu comecei a pesquisar e tudo, tendo a ajuda dele, de outros professores também. E eu comecei a me apaixonar pelo ritmo. Que, pô, samba, é difícil não gostar de samba, né? É uma energia muito boa, uma energia muito gostosa. Dançar é gostoso também. Então é muita coisa envolvida. E nisso eu comecei a me aproximar dos profissionais de samba também, comecei a fazer amizade com muitos deles. Então o meu caminho foi meio que natural para o samba. Aos Uhum. pouquinhos, mas foi. E quando eu me vi, eu já estava literalmente com um pé em cada lado do muro, do zouk e do samba. Uhum. Entendi. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta no final, mas já que a gente está nesse embalo, Uhum. uh, quais são as tuas referências hoje, tanto no Zouk quanto no samba? Apesar que a próxima pergunta também vai ser um pouco contraditória, mas tu tem alguma referência, Rafa, hoje? Tanto no samba Ma- quanto no como os DJ, como DJs, ou de repente como música. Tem como contar, desfiar um pouquinho isso pra gente? claro. Vamos lá, referência. Eu vou falar primeiro as do samba. É, no samba, como DJ, eu tenho referência a um cara chamado Léo Pers, que é aqui do Rio de Janeiro, que ele é um dos DJs Uhum. mais antigos que tem, e é um dos mais competentes, um dos caras que mais pesquisa, e ele é de uma humildade sem igual. É o cara que, se eu chegar hoje e falar, pô, Léo, preciso de uma força, ele vai me dar essa força, vai me explicar, vai me dar esse feedback. Tanto que toda vez que eu tenho o prazer de tocar junto com ele, é um aprendizado muito grande, muito grande. E a outra referência, ironicamente, veio depois de mim, mas é um cara que, bom, infelizmente acabou de nos deixar, que é o DJ Hugo Dutra. Hum, E por que ele se tornou uma referência para mim? Porque ele, apesar de não trabalhar, de não só trabalhar só com som, ele foi um cara que sempre pesquisou muito. Ele sempre estava com música boa, sempre teve uma leitura muito boa de pista e uma humildade muito grande também. Então ele se tornou uma referência para mim e ainda é, apesar de, infelizmente, ele não estar mais com a gente. uhum. Agora Entendo. vamos ao Zouk. Vamos ao Zouk. No Zouk, atualmente, minhas referências para DJ são o DJ Tiagão, que ele tem realmente um feeling de pista muito bom. Ele toca cada música que eu fico assim, pô, de onde ele tirou essa música? E Uhum. são músicas fantásticas. E a minha referência de sempre, que não sei se tu conhece, que é o DJ Daniel Lowrider. Não, não, não. Uhum. Daniel Lowrider é aqui do Rio, ele é um DJ de Zouk, e ele toca há muito mais tempo que eu, inclusive ele me ensinou muita coisa quando eu estava começando. Tinha um baile aqui no Rio, no Hard Rock Café, que já fechou tem um tempinho, e o Lowrider era o residente lá. E várias vezes eu parei observando ele tocar e ele às vezes me dava uma dica com toda a paciência. Era, E é um cara. desculpa te interromper, era, Oi. era esse evento quem fazia era o Flavinho, não era o Familiar Incrível Zuki? Isso, Flavinho, exatamente. O incrível Zuki. Cara, eu tive o prazer, né, de ir num Incrível Zuki e eu nunca vi. Porque hoje, é claro, tem eventos grandes, mas eventos que são congressos. Agora, Uhum. baile, só baile, com aquela galera, uma quantidade enorme de gente.
lá no. Nossa, era incrível. Realmente, eu fiquei assim, gente. Uhum. E Desculpa te ainda interromper. acontece. Não, que isso, tá certo. E ainda acontece. Tem o Incrível Zouk, não é mais Hard Rock, porque o Hard Rock fechou, mas o Incrível Zouk Uhum. ainda acontece aqui no Rio, num casarão que tem ali no bairro do Catete, e fica tão cheio quanto antigamente. E olha Uhum. quem entrou, eu tava falando dele agora, o Léo Pérez. Fala, Aham. meu irmão, eu tava falando de você agora há pouco, cara. Tamo junto, mestre. É. Minha referência, pô. Hum. Então, tem o, o Incrível Zouk, tem também o Zouk no Cib, que é um dos maiores bailes hoje em dia, entendeu? Uhum. Então tem esses dois bailes que acontecem. E eles têm um público que é tipo público de congresso mesmo. Uhum. Cara, eu sei que eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado pela quantidade de gente. Os poucos bailes que eu fui, de Uhum. Zucca aí no Rio, mas eu fiquei impressionado. Impressionado mesmo pela quantidade de pessoas. E o local, o Red Rock, é lindo, né? Era lindo. Agora eu acho que não existe Sim. mais. Mas era maravilhoso, era uma estrutura e um ambiente assim maravilhoso. Só que é o seguinte, meu querido, tu falou das tuas referências. Mas até onde eu Uhum. sei, hoje tu também é uma referência. E o que é ser referência? Olha, é uma responsabilidade enorme. E quando você toma consciência disso, você tem que tomar muito mais cuidado com o que você fala, com o que você opina, porque a partir do momento que você descobre que você está influenciando outras pessoas, é uma responsabilidade que você pode influenciar de forma positiva ou negativa. Então eu não posso falar qualquer coisa na rede social, nem no baile, eu tenho que ter aquela postura, aquele comportamento. Que, se eu fosse uma pessoa que, assim, entre aspas, mais um na multidão, tranquilo. Mas a partir do momento que eu sei que pessoas me observam, pessoas tiram de mim lições, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Uhum, Eu tenho que passar o melhor de mim possível sempre. uhum. E assim, eu gosto de. Eu sou grato por ser uma referência para algumas pessoas. Eu não sei nem quantas são, mas eu sou grato por isso. Mas é uma senhora responsabilidade. Uma pergunta, Rafa. Tirando, por exemplo, quando eu faço as minhas festas, eu coloco como se eu fosse o DJ. Mas eu não me Uhum, considero DJ, eu me considero um tocador de playlist. Né? uhum, Eu sei que tu é produtor. Como é que é uhum, ser produtor também? Tu produz as tuas músicas, uma grande uhum. parte delas tu produz. Como é que tá esse andamento? Tu tá produzindo alguma coisa? Como é que tá agora? Então, eu nessa fase de quarentena, eu realmente ironicamente, eu dei uma parada com as produções. Por quê? Eu estou focado mais em estudar para melhorar a minha capacidade de produzir para ir depois voltar com força total. Eu estou buscando Uhum, estudar, estou fazendo alguns cursos online mesmo, que a gente não pode parar de estudar nunca, né? E uhum, como a gente está nessa situação que não pode sair de casa, que tem que fazer tudo em casa, falei, quer saber, eu vou tirar esse tempo para estudar. E é o que eu estou fazendo. Eu estou buscando estudar a parte de produção musical, a parte de produção de baterias, de produção de melodia, para enriquecer o meu trabalho e chegar ali na frente com um produto melhor. Dar sempre o meu melhor. uhum. Ó, o Léo aqui falou aqui, ó, que é referência sim. É, claro que é, com certeza. Manda muito, né? O Léo quer me fazer chorar hoje. Eu já percebi isso. Não, mas para quem Léo, te conhece amo, meu irmão, te amo. O Rafa tem um coração maior que o corpo, não é verdade? Quem E conhece olha que o mesmo o corpo é Rafa meio sabe grande, hein? disso. Engraçado. Não, mas a Rafa é sinônimo de coração grande, com certeza, isso é fato. Meu querido, o seguinte, saindo um pouquinho agora desse, tem um hobby? Não aquele rosa, não rosa, um outro hobby, um outro hobby. Aquele rosa eu perdi, cara. Um hobby. Qual é o teu hobby hoje? Naqueles momentos vagos, o que é que tu faz, o que é que tu gosta de fazer?